bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez a gente está aqui com gente muito interessante para falar de saúde e segurança no trabalho. A gente tem muita vontade de conhecer essa área, tá? E hoje a gente está com a Júnia aqui do MPT. Eu acho que tem tudo a ver a gente conversar com a Júnia, porque ela sempre tem muito conteúdo novo para falar e ela gosta de falar de parcerias e isso é uma coisa que a gente também ama, tá? Antes que eu tome bronca, gente, não esqueçam de se inscrever no canal, por favor. Vamos lá, Júnia. Conta um pouquinho para o pessoal quem é a Júnia, para eles poderem se descobrir o que a gente está fazendo aqui. Vamos lá. Bom, eu sou Júnia, sou procuradora do Ministério Público do Trabalho desde dezembro de 1993, então estou quase completando 30 anos no MPT. Eu tenho um orgulho danado dessa instituição. De 2010 para cá, aproximadamente, eu me aproximei um pouco mais do offshore, mas eu sempre tive uma atuação muito voltada para o meio ambiente do trabalho. Sempre foi a minha afinidade trabalhar com o meio ambiente do trabalho. Primeiro a gente fazia um pouco de tudo, depois eu fui para a Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário, e aí fui me aproximando de portos, de navegação, e acabei tendo sido convidada uma vez para uma visita institucional numa plataforma de petróleo, era uma sonda estrangeira. E aí eu fui com o pessoal do Conselho Nacional de Migração fazer uma visita. E aí eu conheci, eles levaram a gente para conhecer tudo, e todas as instalações, eu me deparei com aquela planta industrial gigantesca no meio do mar, um negócio assim emocionante, intrigante ao mesmo tempo. E quando terminou aquela visita toda, que foi institucional, enfim, bastante assim, formal, sem muito... A gente não estava trabalhando, não era uma inspeção, ninguém abordou nenhum trabalhador, foi uma visita. Quando terminou, o helicóptero ia subindo assim do helicóptero, eu olhei para baixo e estavam ali os trabalhadores todos dando tchau, olhando para cima, e eu percebi tive aquela sensação de que aquelas pessoas ficavam ali no meio do mar e que o Ministério Público do Trabalho precisava olhar para elas de alguma forma, olhar e fazer, estar próximo, se aproximar, compreender a complexidade daquelas relações de trabalho, como era aquele meio ambiente, e ver se era possível ou se era necessário ajudar de alguma forma. Então, eu resolvi propor ao MPT um projeto na Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário, voltado para o offshore. E aí a gente criou o Ouro Negro, que foi tomando forma assim, a partir de 2010. A gente vai chegar lá no Ouro Negro, mas você falou algumas palavras-chave que eu quero falar um pouquinho mais, tá? O MPT, ele tem uma função muito importante e ele tem um pouco, assim, as pessoas desconhecem essa função, na minha opinião, tá? Essa preocupação que eu tenho visto em cada um de vocês que eu entrevisto com o trabalhador, tá? E esse olhar para o meio ambiente, onde ele está inserido, esse olhar para o comportamento, para as dificuldades e para a saúde daquele trabalhador, inclusive incluindo a parte psíquica, que é extremamente importante, tá? Esse olhar é uma coisa que eu queria ter nessa entrevista. Eu quero que as pessoas entendam que a Júnia se preocupa com aquele ser humano. Então, se você puder desenrolar um pouco sobre fazer parcerias para tratar o ser humano, eu acho que isso aproxima o MPT das pessoas. Você pode me ajudar nisso? Exatamente, mas é isso aí, o foco é todo esse, né? Tanto que essa Coordenadoria Nacional do Meio Ambiente do Trabalho, nós temos várias no MPT, mas uma das mais importantes é essa, Coordenadoria Nacional do Meio Ambiente do Trabalho, esse ano ela mudou o nome para a Coordenadoria Nacional do Meio Ambiente do Trabalho e da Segurança e Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Por quê? Porque ela quis deixar muito claro que o sujeito da atenção é o trabalhador, é a trabalhadora. Então, essa coordenadoria tem 2 projetos nacionais bastante importantes justamente para demonstrar isso. Um é o de fortalecimento da saúde do trabalhador e da trabalhadora, e o outro é de regularização das notificações para o SINAM e para o SIM. É um trabalho feito junto com as fiscalizações epidemiológicas, as VISAs e os SERESTs.
em todo o Brasil. Então, o nosso olhar é todo esse, né? O tempo todo o que a gente procura, o que a gente enxerga como sujeito da proteção institucional dessa instituição tão grande que é o Ministério Público do Trabalho, é o trabalhador. Porque a gente não tem só a frente do meio ambiente, né? e da proteção da segurança e da saúde. A gente tem frente de combate ao trabalho escravo, tem frente de combate à fraude nas relações de trabalho, tem frente de combate ao trabalho infantil. Então, todas elas têm um olhar voltado para o sujeito do trabalhador. E aí a gente fala trabalhador, não é empregado, não. Eu não estou nem olhando para uma regularização, para uma formalização de contrato de trabalho. Eu estou falando de sujeito trabalhador, aquele que entrega o seu esforço, a prestação de serviço, a sua vida profissional em favor de outro, né? Não necessariamente com um contrato de trabalho regularmente assinado. Então, esse é o nosso olhar, o olhar institucional é esse, de proteção do sujeito. Isso é bem bacana você ter falado isso, porque é exatamente isso que a gente faz em todas as áreas que a gente atua, né? Quer seja na liberdade sindical, na proteção das relações de diálogo social, que é mais importante do que isso, é o trabalhador que a gente está olhando quando a gente garante que haja negociação coletiva livre, né, e justa, entre sindicatos, as empresas, os sindicatos patronais e de trabalhadores. Também o olhar é o trabalhador. Então, o tempo inteiro a gente está olhando para esse sujeito aí. Uma coisa que me chamou muita atenção desde que eu comecei a conversar mais com vocês é o quanto que a gente tem uma legislação parruda, que a gente pensa que não é, mas assim, as pessoas talvez conheçam um pouco, a gente está tentando divulgar para as pessoas começarem a olhar mais, tá? E vocês se preocuparam, a gente conversou com ele contou sobre o MPT em quadrinhos, e depois, quando eu falei com você falou das parcerias. Então agora a gente vai chegar no Ouro Negro, tá? Porque ele ele traz consigo, pelo que eu li do projeto, essa preocupação. Ele é uma tradução com uma categoria inteira, tá? Então eu acho que ele é uma ótima tradução para a gente poder mostrar para o pessoal o quanto que o MPT está ligado e que está preocupado em que a lei seja cumprida e que novas leis sejam criadas, se for necessário, tá? Você pode falar um pouco? Legal, o importante de trabalhar em parceria, e eu sempre gostei, eu nunca achei que a gente estava completo sozinho, né? Quando eu percebi aquele ambiente de trabalho tão complexo ali, naquela plataforma de petróleo, eu vi que precisava de mais gente para pensar. Porque o nosso parceiro primeiro, de primeira hora, sempre foi o Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério do Trabalho e Emprego é o nosso braço no trabalho, né, no ambiente de trabalho, no exercício do trabalho, porque o auditor fiscal do trabalho, ele fiscaliza. Então, ele está presente nos ambientes onde é realizado o trabalho, né? E nós não, nós ficamos mais aguardando que eles nos tragam esse material que eles viram, né? Eles são os nossos olhos. Mas um grupo muito grande de procuradores não se satisfaz com os olhos do Ministério do Trabalho e Emprego, do auditor fiscal do trabalho. Também quer ver, né? Também quer inspecionar, também quer entender no lugar em que as coisas funcionam. E aí eu percebi que no offshore era pouco o olhar apenas desse parceiro. Primeiro porque é um parceiro que não tem muitos braços e recursos para estar em todas as plataformas ao mesmo tempo. Porque quando subiu o helicóptero e eu olhei para baixo e os trabalhadores me deram adeus, também se abriu para mim uma cidade inteira de plataformas no mar. Não é uma nem duas, são muitas, são milhares, são mais de 300. Então é uma loucura quando a gente imagina que o mar está povoado de unidades industriais complexas, habitadas por pessoas que ficam lá no mínimo 14 dias para descansar outros 14. Então, quando não ficam 21 para descansar outros 14, quando não ficam nos navios de apoio mais tempo ainda. Então, é muito inquietante para a gente perceber essa situação. E aí, como o Ministério do Trabalho era um parceiro importante, mas não era o único possível, eu fui buscar outras pessoas, né, diante da complexidade daquele trabalho ali. E aí de primeiro eu busquei a Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural, a ANP, e a ANP que tem a atribuição de verificar e inspecionar a segurança da operação nas plataformas,
e, consequentemente, também chega no ser humano, que é a pessoa que faz toda essa operação. Então, eles nos receberam assim de braços abertos, como se fosse um encontro esperado, sabe? Ai, que bom, era tudo que eu queria, né? E aí a gente se juntou lá ao pessoal da segurança operacional da ANP, que nos levou à Marinha, com a atribuição de segurança da navegação e salvatagem, que é também um item importantíssimo em qualquer unidade de trabalho que esteja no mar, e nos levou ao IBAMA, que tem o olhar aí mais fora da caixinha do que o nosso, que é o olhar do meio ambiente para além do ambiente de trabalho. Então é uma riqueza que veio se juntar a nós e é um parceiro espetacular. O IBAMA é um parceiro maravilhoso. E aí, depois que a gente estava Ministério Público, Ministério do Trabalho e Emprego, ANP, Marinha e IBAMA, veio como um presente para a gente também a Anvisa, que tem já o olhar da vigilância sanitária, né? Que quando a gente embarca e vai olhar, por exemplo, um camarote em que ficam instalados os trabalhadores, o auditor da Anvisa, a primeira coisa que faz é levantar o colchão. E aí uma coisa que a gente não imagina, porque a gente olha as medidas daquele camarote, a gente olha se o banheiro está de acordo, se as medidas do banheiro também estão de acordo, se tem ventilação, se a refrigeração é de acordo, se as condições de habitabilidade estão convenientes para o trabalhador, de acordo com a NR37, que é a norma específica de plataformas, né? O auditor da Anvisa, ele levanta o colchão e ele mostra uma coisa que a gente não imagina de ver, que é o inverso, né? Que é, às vezes, o colchão mofado, o colchão envelhecido, o colchão impróprio para uso. Então, vejam a importância do olhar multi-institucional, né? Para além de um procurador do trabalho, que é um conhecedor de leis, que é um formado de direito, né? Como essa múltipla conjunção de atores é importante para a proteção do sujeito trabalhador daquela atividade ali, que a gente está falando especificamente do offshore, mas as parcerias podem ser construídas em qualquer ambiente de trabalho e para verificar, inspecionar e ter o olhar abrangente sobre qualquer trabalho que é desenvolvido. E a gente faz isso também em outros. O Ouro Negro não é exclusivo, não. Mas é um dos maiores, é um dos pioneiros, se não foi o pioneiro, e é permanente. Então, ele não é um projeto que veio para cobrir uma determinada deficiência ou atuar em um determinado fato específico acontecido no tempo. Ele é um projeto permanente, ele acontece sempre, desde 2011, ele foi oficializado por um acordo de cooperação técnica no final de 2019, então ele está funcionando como, final de 2018, se não me engano, ele está funcionando com esse acordo assinado, que vai ser renovado agora no fim desse ano, as instituições estão todas favoráveis à sua renovação, a gente está aprimorando o texto para que ele seja mais participativo ainda, e ele veio para ficar, ele é um bom exemplo de trabalho em parceria institucional no MPT. Por que eu estou achando muito bom ter você aqui e falar dessa parceria, tá? As pessoas têm, assim, a gente tem uma distância do MPT, por quê? Porque, na realidade, o trabalhador em si, muitas vezes, ele não tem o alcance de saber das leis que o regem, às vezes, ele não tem apoio para conhecer essas leis, tá? E, na realidade, eles enxergam uma coisa que um advogado sempre me falou, tá? O advogado eu só conheço um advogado quando eu tenho um problema e preciso dele, tá? E aí essa mesma advogada me deu uma aula maravilhosa de falar assim, não, eu tenho que ser prévia. E se eu tivesse feito um bom contrato, eu não precisaria estar aqui te defendendo. Então, quando a gente fala aqui desse trabalho todo de vocês, é muito legal, porque vocês estão exatamente nessa corrente de fazer o prévio. Por quê? Porque já que esse trabalhador, às vezes, não tem conhecimento das leis que o guardam, tá? Vocês estão fazendo esse papel e eles pouco conhecem isso. Então, esse caminho que a gente está usando aqui dessa entrevista é um meio deles olharem e falar assim, gente, tem gente que está defendendo os meus direitos, mas vai me cobrar meus deveres, tá? Isso é sempre importante a gente realçar aqui,
que todo mundo tem direitos e deveres. Então, porque senão na segurança do trabalho, eu também aprendi com vocês que, por exemplo, não adianta só colocar na lei que eu preciso de uma luva. Eu tenho que fazer com que o trabalhador saiba que a luva é necessária e por quê. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas parcerias e dessa aproximação cada dia maior que a gente tem que fazer com que o trabalhador entenda que, olha, tem gente olhando para vocês. Tá? Então, fala um pouco mais dessas parcerias e dessa relação de vocês se preocupando com o trabalhador. Tá? No offshore isso é muito fácil, sabe, Cosmo? Porque a gente tem sindicatos representativos fortes, que são parceiros do MPT. Né? Eles não estão na Ouro Negro, porque a gente tem outros parceiros institucionais que não fazem interface com o trabalhador, mas nós fazemos, nós e o Ministério do Trabalho e Emprego estamos o tempo inteiro com os sindicatos dos trabalhadores do offshore. Né? E a gente busca trazê-los para dialogar e colocá-los a par do que a gente está fazendo. A gente presta contas a eles do que a gente está fazendo e recebe deles muita demanda. Então, esse diálogo com os sindicatos de trabalhadores do offshore é permanente, tá? Tanto com os sindipetros, quanto com os sindicatos de empresas terceirizadas, de subaquáticos, que também que trabalham também em plataformas, de trabalhadores da navegação, de aquaviários. Então, a gente tem muita troca com trabalhadores sindicalizados. Agora, o que a gente faz muito para divulgar para o trabalhador e para a sociedade que a gente está com eles é o trabalho do Wendel lá, né, em parceria com a gente, né? É trazer para uma linguagem mais próxima das pessoas através do MPT em quadrinhos. Né? A gente tem o quadrinhos do Ouro Negro, que é uma revistinha linda, que tem os personagens todos da parceria, né? Os primeiros que se juntarem vieram para a parceria. Nós nos tornamos personagens, somos figurinhas, então é uma revistinha muito linda, convido todo mundo a ver lá, que esse projeto do MPT em quadrinhos é uma graça. O nosso quadrinho conta a história da formação do projeto, da criação e do desenvolvimento do Ouro Negro, da importância dele para a proteção dos trabalhadores do offshore, e ali tem de todos, né? Todos os projetos e todas as nossas atuações estão representadas ali, mas não é a única coisa. O que a gente faz sempre, busca fazer sempre, é diálogo social. Tá? A gente se aproximar dos trabalhadores através dos seus sindicatos, dos conselhos, né? Do Conselho Estadual. A gente trabalha no Fórum de Combate ao Trabalho Infantil, a gente está no Conselho Estadual de Saúde, está em contato com todo mundo. Movimentos sociais vêm a nós, movimentos dos trabalhadores sem teto, dos trabalhadores sem direitos. Então, a gente busca estar o tempo inteiro conectado com as representações dos trabalhadores e o movimento social, que é isso que nos faz demonstrar para a sociedade, né, nos aproximar e demonstrar que a gente está ali por eles, né, e para eles, principalmente, né, para receber as demandas e para processar as suas dificuldades com as empresas, com os empregadores, ou com quem quer que seja o ator que vai solucionar a questão. Então, o nosso trabalho é sempre de diálogo. A gente busca sempre dialogar tanto com a sociedade quanto com os nossos investigados e réus nas ações civis públicas. Eu acho isso super interessante, porque é exatamente a aproximação da justiça, tá, do trabalho, principalmente na área trabalhista, do trabalhador. Então, é muito interessante eles saberem que existe uma representatividade alta, não só porque todo mundo conhece sindicato como se fosse uma obrigação por causa do salário. Todo mundo conhece dos conselhos como se fosse uma obrigação por causa da categoria, tá? E assim como os movimentos, etc. Só que eles têm algo que na realidade é uma linha de comunicação com a justiça. Na realidade, eles fazem a ponte para levar para vocês as informações para vocês poderem decidir. E eu acho que essa comunicação, ela tem que ficar bem clara. As pessoas podem entender que, olha, procurar o sindicato não é só para defender que o salário vai aumentar tantos por cento, tá? Não, procure o sindicato para falar de problemas de saúde, problemas de segurança, procure os seus conselhos exatamente para falar sobre esses assuntos, porque eles vão montar processos para poder subir para vocês. E muitas vezes essa falha de comunicação de que eles não fazem, que não existe quem faça essa ponte, faz com que o sistema fique, às vezes, meio capenguinha. Então,
essa comunicação, saber que existe sim uma linha direta é fundamental. Eu quero te agradecer por isso, porque é muito importante. E tem uma coisa também que eu acho muito interessante, eu ainda vou falar com o senhor Orlandino, mas com ele eu vou falar da CIPA nas escolas. Mas existe uma entidade importante que se chama CIPA, tá? E eu queria só que a gente desse uma amarradinha, só falando, se você puder, assim, contar um pouquinho da CIPA, falar o que ela representa, porque isso é muito importante para o trabalhador e ele não tem noção disso. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que deve existir nas empresas com mais de 50 trabalhadores, e ela existe, por exemplo, nas plataformas de petróleo, na forma da denominação de CIPLAT, né? E ela é a participação do trabalhador em todas as questões que envolvem segurança do trabalho. Também agora as questões que envolvem assédio, né? Que passou também a ser uma das atribuições da CIPA, a averiguação e a participação nas investigações e a pontuação disso com as empresas, quando houver uma denúncia dos trabalhadores. Então, a CIPA é fundamental. Esse projeto lindo que a gente tem é exatamente de tentar conscientizar já desde na escola, né, as crianças da importância da participação delas no mapeamento do risco, na identificação dos perigos, para que haja uma criação do documento de prevenção de riscos com a participação dos trabalhadores. Isso é o papel da CIPA, né? A CIPA é uma comissão em que estão representados tanto o empregador quanto os trabalhadores para prevenir os riscos a partir do mapeamento dos riscos e da identificação dos perigos. Então, e também a avaliação, ela tem uma rotina de encontros, de reuniões, a avaliação constante do ambiente de trabalho. Hoje, por exemplo, a gente teve uma reunião muito importante com uma das empresas de petróleo, porque nós firmamos um acordo judicial para que essa empresa aprimorasse a sua gestão na segurança dos pisos das plataformas, porque houve uma série de acidentes, inclusive um acidente fatal, em que o trabalhador faleceu porque caiu em razão de uma grade de piso, porque é um ambiente externo, sujeito à maresia e à deterioração em função de ambiente, clima e tudo. O trabalhador caiu ali porque a grade do piso tinha uma deficiência de estrutura, estava muito velha e sem conservação, e ele caiu de uma altura muito grande e veio a falecer, e outros machucaram, tiveram entorses e fraturas e lesões múltiplas, etc. Então, o que a gente fez? A gente ajuizou uma ação contra essa determinada empresa para que ela aprimorasse a sua gestão de segurança dos pisos das plataformas. E hoje nós tivemos uma reunião muito interessante, porque o acordo foi firmado, e hoje nós demos um retorno à empresa de que houve o cumprimento de todas as obrigações, que ela conseguiu internalizar uma gestão eficiente de manutenção dos pisos. Isso é uma alegria, porque a gente só se reúne normalmente com as empresas para cobrar, né, para reprimir, e dessa vez a gente se reuniu para dar boas notícias, e nós comentamos na ocasião que as atas das CIPAs estavam revelando, né, traduzindo exatamente isso, que houve uma efetiva incorporação de uma gestão de segurança robusta, preventiva, e que havia confiança dos trabalhadores nessa gestão, tanto que os registros nas atas das CIPAs eram todos nesse sentido. Então, a CIPA é fundamental para acompanhar a gestão de segurança do ambiente de trabalho. Então, se você, trabalhador, ainda não conhece, procure conhecer e faça parte da sua CIPA, candidate-se, né? Busque se eleger para fazer parte dessa CIPA, é uma eleição, é uma constituição democrática, por isso ela é tão importante também, né? A representação é por eleição. Então, participe da sua CIPA, busque as atas, veja o que a CIPA está verificando, se é que ela está agindo bem ou não, critique a sua atuação, participe dela, porque ela é uma ferramenta muito importante para a garantia da segurança no ambiente de trabalho. Júnior, você sabe que a gente não tem muito tempo, porque na internet as entrevistas não podem se prolongar muito. Eu queria deixar algumas dicas para vocês. Semana que vem o Crono está lançando o Crono Vidas e a gente conversando com o Ministério Público, o MPT em quadrinhos, vai estar lá um link para vocês acessarem, mas se não, entrem no MPT em quadrinhos, que vale muito a pena, tá?
porque eles conseguiram traduzir uma boa parte das leis, das regras, principalmente daquilo que é mais necessário, eles conseguiram traduzir isso de uma forma muito simpática dentro de histórias em quadrinhos. Eu faço 1000 elogios, porque realmente eu fiquei encantado quando vi a primeira vez, tanto é que eu faço uma auê para falar deles, tá? Então, eu adorei o trabalho da gente fazer essa conversa, tá? Porque a gente está falando de parceria, a gente está falando da existência da segurança e saúde do trabalhador, tá? A gente está desenvolvendo exatamente essa área dentro do Crono, porque a gente acredita muito que isso é o futuro, tá? Essa mudança de comportamento que você falou da empresa, que em vez de ter que punir, ir eu acho que já faz parte de uma mudança de comportamento até em geral, tá? Porque eu acho que gradativamente a gente vai ter essa mudança, tá? Quero te agradecer demais, quero te dar espaço para você agora se despedir desse público, tá? E obrigado. Nossa, eu que agradeço. Obrigada, Cosmo. Foi uma delícia. Eu estou aqui à disposição, o Ministério Público também, à disposição dos trabalhadores, tá? Do Laboratório Crono, para quando você quiser e precisar, a gente falar dos assuntos todos que nos instigam, né? E nos aproximam, né? No ambiente de trabalho. Valeu, gente. Muito obrigada, viu? Beijo grande. Obrigado, Júlia. Até a próxima.